Boa noite, estamos aí mais uma vez ao vivo, 7h30 da noite, terça-feira, 7 e pouquinho, eu tô até com o computador aqui, 7h32, eu me atrasei uns minutinhos que eu estava tentando decifrar aqui o artigo que serviu de base para uma reportagem que eu encontrei agora há pouco na internet, sobre psicopatas, né, sobre pessoas que têm personalidade antissocial, e realmente... É difícil, viu? Porque não tem fonte, né? Eles dizem simplesmente que, de acordo com um artigo publicado recentemente, e aí vão falando ali o que eles leram no artigo sem citar a fonte. Mais lá pra frente sugerem o nome da revista, mas ainda assim é muito pouco, não tem o nome do pesquisador principal, não tem mais dado nenhum, então eu estava tentando encontrar para falar com vocês sobre esse assunto mais de uma forma, né, tendo lido o artigo, mas realmente não deu, não achei, impossível. Tá aqui no Jornal Globo, mas não encontrei. Vou procurar melhor, quem sabe depois, se for interessante, eu faço um vídeo para vocês sobre isso. Acho que é um tema que dialoga com o nosso aqui, né? Mas não, vamos falar de TDAH, você pode seguir aí quem está entrando, que vamos falar muito sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É claro que eu falo também sobre outros assuntos que vocês me pedirem e respondo tudo que me perguntarem, mas o tema principal é esse. Enfim, quem sabe depois eu consigo fazer um comentário lá pedindo a referência, né, para poder falar melhor. De uma forma ou de outra, eu acabo encontrando mais cedo ou mais tarde, porque de quando sabe procurar acaba achando, né? Enfim, vamos lá. Eu estava respondendo agora há pouco algumas perguntas que me mandaram, teve algumas mais pessoais que eu respondi pessoalmente no direct, a maioria eu respondi por aqui mesmo pelos stories, por onde elas são feitas, né? E uma delas era sobre quais testes fazer para se diagnosticar o TDAH. E é uma pergunta muito frequente, muita gente fala sobre isso, muita gente me vem com essa dúvida e eu vou começar a live de hoje falando um pouquinho melhor sobre esse assunto. Por quê? A verdade é que não há testes que sejam indicados para se afirmar o diagnóstico de TDAH. O diagnóstico de TDAH não se dá através de testes, através de exames, através de questionários, interrogatórios ou de avaliação neuropsicológica ou auditiva ou qualquer avaliação que seja. É um diagnóstico clínico. O diagnóstico é dado pela opinião do médico. O médico vai fazer uma avaliação, vai conversar com o paciente, mesmo que for uma criança, é importante ver a criança, bater um papo com ela, observar o comportamento dela durante algum tempo, vai conversar, no caso da criança, com a mãe, o pai, o acompanhante que tiver, às vezes a avó, a tia, às vezes a professora da escola. Tem uma escola aqui na Patinga que as professoras de vez em quando acompanham as crianças quando os pais não podem e autorizam, né, que a professora acompanhe. A gente vai entender, né, como que é o comportamento da pessoa, se for um adulto, o próprio paciente, e se possível também familiares, pessoas que convivem com ele, para tentar enquadrar ele dentro do que a gente entende como TDAH. Por que não tem, né, um exame, que você faça um exame de sangue ou um exame de imagem? Porque nunca se descobriu uma substância qualquer no sangue que está presente em quem tem TDAH e não está em quem não tem, ou está em quem não tem e não está em quem tem. Da mesma forma, nunca se descobriu um padrão de alteração anatômica perceptível nos exames de imagem que existem hoje em dia que permita a gente dizer com um bom nível de confiança que a pessoa que tem aquele padrão tem TDAH e a pessoa que tem um padrão diferente não tem. Então, nesse sentido, né, exames que vão olhar ali mais diretamente para o corpo, através de examinar o sangue, o que fosse a urina ou qualquer outra secreção corporal, ou ainda exames com técnicas de imagem, a gente não consegue fazer esse diagnóstico. Agora, escalas de intensidade de sintomas, né, de evolução de sintomas, podem sim dar uma indicação se o diagnóstico é mais provável ou não. Porém,
elas falham muito mais do que a avaliação clínica na hora de perceber o que é o diagnóstico de verdade. A avaliação clínica ainda é o padrão ouro. Essas escalas tendem a trazer erros. Então, sim, elas podem ser usadas como rastreio muitas vezes. Se você faz a escala e você tem uma pontuação muito baixa, é provável que você não tenha TDAH, não vale a pena se preocupar tanto com isso. Se você tem uma pontuação muito alta, a chance é grande, e ali pontuações intermediárias o risco pode ser maior ou menor. Mas isso ainda vai precisar da avaliação do médico na sequência. Além de os dados, né, objetivos mostrarem que a avaliação médica é mais confiável, também é importante a gente entender que um questionário que o computador pode corrigir, que qualquer pessoa pode responder pessoalmente, né, que é autorrespondido, né, a própria pessoa responde e qualquer sistema de computador pode corrigir porque é simplesmente somar pontos, vai fazer com que muitas pessoas venham a se enganar, né, e responder esse questionário de maneira a terem o diagnóstico, caso acreditem que tem, ou caso acreditam que possam ter uma vantagem em receber o diagnóstico, e a não terem o diagnóstico, caso elas não estejam querendo receber. Então, o número de vieses, né, de possíveis fatores que vão trazer confusão, que vão trazer erro, é muito grande, de forma que sim, há escalas e há testes que até podem auxiliar a avaliação neuropsicológica bem feita, pode auxiliar sim e tudo mais, mas nada disso é necessário e nada disso afasta a necessidade da avaliação médica e de que o médico concorde com o diagnóstico. Então, enfim, como eu gosto de dar respostas longas e bem explicadas, está aqui a resposta mais longa, mais explicada, mais bem explicada para essa pergunta, e imagino que já tem mais aqui, e agora começamos e vocês vão mandando perguntas e eu vou responder. A Mari Soares está mandando: João, fui ao psiquiatra e comecei a tratar transtorno de ansiedade, mas continua tendo características de TDAH. Sou mãe de TDAH. Mari, eu não sei se eu te conheço ou não, porque a fotinha é muito pequena aqui. Sintomas de TDAH e de ansiedade muitas vezes se confundem. E o diagnóstico de ansiedade ele é muito mais comum. Que a pessoa receba ele é muito mais comum. Agora, que esteja presente mesmo a ansiedade generalizada e não o TDAH, isso não é mais comum de forma nenhuma. O TDAH ele é bem mais frequente do que o transtorno de ansiedade generalizada, especialmente nas crianças, mas também nos adultos. Eu posso afirmar com bastante convicção, apesar de haverem estudos que mostram resultados que divergem do que eu estou falando, mas o que acontece é que eu tenho argumentos, eu infelizmente não estou com eles preparados aqui agora para ler e debater, e a gente nem vai ter tempo para isso, que vai ficar chato, vai ficar técnico demais. Mas a verdade é que a metodologia de um estudo científico quase nunca é perfeita, né? Sempre ela tem alguma falha, e alguns estudos têm muitas falhas. E quando o estudo tem falhas demais, a gente muitas vezes vai enxergar claramente uma realidade que é muito diferente do estudo em si. Porque existe uma questão histórica que não tem como a gente contornar ela. Uma mudança nos critérios diagnósticos mais frequentemente usados para TDAH, que permite o diagnóstico de um número um pouco maior de adultos com esse transtorno, foi feita só em 2013 no DSM-5, só em 2013, tem 8 anos apenas. Antes disso, para que uma pessoa recebesse esse diagnóstico, e principalmente para que uma pessoa participando de um estudo científico sério recebesse esse diagnóstico, ela teria que relatar evidências de prejuízo antes dos 7 anos de idade. E nós sabemos que adultos que não têm TDAH já vão ter dificuldade para se lembrar desse período, imagina adultos que têm TDAH. Então, o não preenchimento desse critério inviabilizava o diagnóstico. Portanto, os dados que a gente tem até pelo menos 2015, 16, às vezes até 17, 18, são ainda baseados em pesquisas que foram feitas com o critério anterior, que era muito difícil a gente dar diagnóstico para adulto de TDAH.
E em 2010, um consenso, um grupo europeu de pesquisadores e que estudam muito sobre o TDAH publicou uma carta de consenso sugerindo alterações nos critérios do DSM-5, que foi publicado mais uma vez em 2012 ou 2013, talvez eu esteja me confundindo, com a matemática com certeza, né? Porque eu estou achando que nós estamos em 2021 ainda, para mim o tempo não passa. Mas há menos de 10 anos, de uma forma ou de outra, que não foram adotados e que iriam, com certeza, aumentar ainda mais o número de pessoas que iriam receber esse diagnóstico, pelo menos nos estudos científicos, porque esses critérios têm que ser observados com muito rigor dentro de um estudo científico. Um médico pode interpretar os critérios de forma um pouco mais livre, mas dentro de uma pesquisa, se você não faz essa interpretação ali de forma muito precisa, você inviabiliza a sua pesquisa. Portanto, é razoável prever que o número real de pessoas com TDAH seja maior. E por que o real é esse com esses novos critérios e não é aquele com os critérios antigos? Porque a ciência evoluiu e chegou à conclusão que determinados sintomas são tão comuns em pessoas com TDAH e tão menos comuns em pessoas sem TDAH, que associados aos outros sintomas que já estão ali na lista, ele vai sim favorecer que a gente chegue a um diagnóstico mais fidedigno. Então, existe uma forma muito complexa e cheia de matemática, que é realmente uma coisa que eu já tenho um pouco mais de dificuldade para realizar, mas nem tanto para entender, que a ciência tem para ter esses números. Então, assim, você não é, né, uma população que tem tantos por cento de TDAH e tantos por cento de ansiedade generalizada. Você tem sintomas que você percebe que são de TDAH e você deve ter sintomas ansiosos para que o médico tenha chegado a esse diagnóstico. Definir qual é o seu diagnóstico de base é muito importante, mas a chance de que um médico considere que ele é de ansiedade generalizada é muito maior, porque ele está habituado a uma literatura que entendia a ansiedade generalizada como muito frequente e o TDAH como muito raro. Então, é natural que a maioria dos psiquiatras gaste blocos e blocos de receita azul para prescrição de medicamentos que nem são tão recomendados, nem são recomendados mais para tratar a ansiedade, principalmente no médio a longo prazo, toda semana, e nem encoste no bloco de receita amarela, que é aquele que vai ser usado para os remédios de TDAH, porque na época em que ele adquiriu a maior parte do conhecimento que norteia a conduta profissional dele, ele nem sabia que o TDAH existia enquanto ansiedade. Desde que o mundo é mundo, todo mundo fala que sente. Eu acho que eu tentei, espero que eu tenha conseguido explicar. Mas se seu filho tem TDAH, aumenta a chance de que você tenha TDAH enfim... Por isso eu venho ao Instagram, entende? Se eu viesse ao Instagram falar sobre... o médico falando para a população geral, ele pode falar sobre qualquer diagnóstico que ele vai encontrar um nicho da população que tem uma suspeita, ou mesmo que tem de fato aquele diagnóstico e que tem interesse em saber aquilo. Mas a gente vê cursos de TDAH para profissionais, cursos de TDAH para psiquiatras. Eu dei curso de diagnóstico de TDAH em adultos para psiquiatras no Congresso Mineiro de Psiquiatria em 2019 e 2020, 2019 presencial e 2020 já online. Eu dei um curso de 4 horas para profissionais dentro do Congresso da Associação Mineira de Psiquiatria e lotou das 2 vezes. Se eu desse um curso de depressão, ninguém faria. Se eu desse um curso de ansiedade, ninguém faria. Porque todo profissional sai da sua formação entendendo que sabe o que é depressão, que sabe o que é ansiedade. Só o fato de ter tido procura significa que existem muitos profissionais que são capazes, que têm a humildade suficiente para reconhecer que precisa aprender mais sobre isso, que ainda não sabe o que deveria saber sobre esse assunto. Então,
Na prática, a quantidade de gente que tem diagnóstico errado de depressão, de ansiedade, transtorno bipolar, de borderline, outros transtornos de personalidade, até mesmo toque, né, que são confundidos com TDAH, é enorme. E a gente está aí lutando para que, porque cada profissional que aprende significa, num certo prazo, centenas, talvez milhares de pacientes que vão ser beneficiados, né? Então, para mim é um prazer muito grande ter percebido isso logo, ter avançado muito nos meus estudos nessa área e poder hoje ajudar os colegas a entenderem melhor, porque, mais uma vez, cada colega que eu estou ajudando são milhares de pacientes que no longo prazo vão estar sendo beneficiados também. Eu não estou aqui criticando por querer ficar falar mal do que o cara... Mesmo porque não dá para falar mal de todo mundo no geral, né? É uma questão de tempo mesmo. Há uma mudança na ciência, há uma mudança na compreensão das coisas. Os mais jovens vão pegar mais rápido, os mais velhos vão demorar um pouco mais em geral, mas principalmente quando as mudanças são muito intensas, os mais jovens eles são ensinados pelos mais velhos. O professor sempre é uma pessoa um pouco mais experiente que vai ensinar para aquele que está entrando agora. Se o preceptor da residência, o professor da faculdade, o chefe da equipe de pesquisadores se recusa a aceitar determinado diagnóstico, determinado remédio, determinada interpretação de sintomas, de fenômenos psíquicos que acontecem, é óbvio que ele vai formar novas gerações tão ignorantes em relação a isso quanto ele. Então é um problema que se resolve realmente em gerações, essa evolução da ciência. E principalmente quando a gente fala de psiquiatria, que é uma questão que tem um lado subjetivo muito grande, porque se a pessoa diz que se sente melhor, ela se sente melhor. Então pronto, se ela se diz que se sente perfeita e 100%, então ela está 100%. E muitas vezes a própria relação médico-paciente, as conversas que acontecem dentro do consultório e a evolução natural da vida faz com que certos sofrimentos relacionados ao transtorno diminuam, uma vez que você procura o médico, mesmo que o transtorno em si não tenha sido diretamente abordado. E aí a pessoa mantém uma impressão subjetiva de que não tem nada errado com a conduta dela, que ela está fazendo bem para os pacientes seguem saindo satisfeitos, como sempre saíram. É claro, você não mudou a sua conduta, como que ia mudar a percepção deles? Eu falo que tem uma coisa aqui na medicina, não tem como ser diferente, eu não estou propondo que seja diferente, mas que ela perde um pouquinho, que é porque a concorrência, entre aspas, a competição, entre aspas, ela acontece apenas em um sentido muito mesquinho e muito distante da realidade. Ela não promove a melhora de cada profissional. Por exemplo, se dois advogados estão ali, cada um defendendo o seu cliente, discutindo sobre a legalidade ou não de determinada conduta de alguém, ou se quem tem razão naquela demanda, um deles vai sair vitorioso e o outro não. Ou ainda vão propor um acordo que pode ser visto como melhor para uma parte do que para outra. E vai se ter uma clara noção de quem fez o seu trabalho melhor. Agora, a vida é uma vez, né? Você vai no médico aquela vez e você tem uma sequência em relação àquilo. E se você percebe uma melhora, há a impressão de que estava certo. E se você não percebe uma melhora, há a impressão de que estava errado. Mas não necessariamente estava certo ou errado. E muitas vezes a roupa que o cara tá vestindo, o cabelo do jeito que ele cortou, o jeito que ele fala com você, o quanto o consultório era bonito, bem decorado, bem localizado e com estacionamento fácil e não sei o que, e o que falaram com você antes de você ir lá, às vezes isso interfere muito na percepção daquilo. E o sujeito picareta tem mais facilidade para prosperar, porque realmente tudo isso interfere demais, né, na percepção das pessoas. E aí um título, né? Porque na prática, gente, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ter uma carreira na pesquisa não é fácil, exige muito esforço, exige muita dedicação, mas basicamente, para quem chegou até o ponto de conseguir se formar em medicina e principalmente se especializar, né, na medicina,
Basta querer. Se você quiser, você vai lá e faz o mestrado, você faz o doutorado. E depois que você fez, você tem esses títulos para apresentar. E aí a discussão, muitas vezes, ela vai ser muito mais uma discussão de currículos do que uma discussão de realmente quem tem razão ou não. Porque, mas você está falando isso e quem disse o contrário foi o doutor da Unicamp. Sim, mas ele é doutor da Unicamp, sim, porque ele tem qualidades, porque ele tem capacidade, porque ele fez as pesquisas dele, porque ele foi aprovado nesse programa, porque ele foi, no final das contas, né, obteve ali o seu título e tal, mas isso não significa que ele está certo e o outro está errado. Porém, numa discussão científica, natural que a pessoa que é mais bem graduada seja mais ouvida, seja ouvida com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção do que o outsider, né? Do que o sujeito que ele está ali na prática clínica, mas ele nunca participou de pesquisa nesse nível, como, por exemplo, é o meu caso. Independente disso, a gente segue trabalhando, né? E fazendo o que a gente pode. Eu estou aqui conversando diretamente com vocês. Felizmente, hoje nós temos acesso a esse tipo de tecnologia que nos permite esse contato direto. E quem confia em mim e sente verdade no que eu estou dizendo e acredita, segue aqui comigo. E quem não, vai embora. Posso fazer nada. Boa noite todo mundo que está entrando. Muita gente está sempre por aí. Fico feliz de ver vocês aqui. Fernando tá aí, legal. Te aguardo aqui amanhã, Fernando. A Gi mandando boa noite também. E alguém que tem um nomezinho que eu não consigo ler, diz: TDAH pode tornar a pessoa mais agressiva? Pode, mas nem sempre vai acontecer. O TDAH, ele traz consigo a impulsividade, né? A grande marca do TDAH é a impulsividade. Ou seja, reagir muito rapidamente e às vezes de forma desproporcional aos estímulos que a gente recebe. Só que como vai ser essa reação? Se vai ser sempre uma piada para lidar com as situações, mesmo as mais duras e as mais difíceis, se vai ser uma reação que tende a ser agressiva, se vai ser uma reação que tende a ser de fugir, se esconder, não entrar em conflito, não entrar no debate, evitar o barraco a qualquer custo. Não sei, mas vai ser uma reação automática e nem sempre proporcional, e na maioria das vezes muito rápida e que a pessoa não consegue contornar, a pessoa não consegue deixar de reagir daquele jeito, a não ser que realmente se treine, se trate e busque mudar, né, treinar novas respostas impulsivas. Quem vive num meio em que a agressividade está muito presente, tende a ter reações mais agressivas. Quem vive num meio em que tudo se resolve na risada, tende a resolver tudo na risada. Quem vive num meio onde as pessoas estão sempre evitando o conflito, tende a fugir do conflito. Então as experiências que a gente vive, principalmente na infância, vão moldar muito o tipo de reação que a gente tem. Portanto, sim, quem não tem TDAH consegue conter a agressividade com mais facilidade, quando ela existe. Mas nem todo mundo que tem TDAH tem essa reação natural, é naturalmente agressivo. Eu mesmo não me lembro de ter entrado numa briga com alguém na minha vida, nunca dei um soco na cara de alguém, nem levei um na minha, e realmente nunca convivi ali intensamente, frequentemente em ambiente onde as pessoas se agredissem fisicamente. Isso não foi parte da minha história, isso não é uma reação que eu tenho pré-programada em mim. Outras pessoas que viveram isso já vão ter uma tendência maior. Então, isso tudo é muito individual e não dá pra gente afirmar que quem tem TDAH é mais agressivo. Não, mas pode ser. E o TDAH pode ser sim uma das razões de se ter mais dificuldade para melhorar em relação a isso. Bruno Luiz, os latidos dos cães tiram total atenção do TDAH? De alguns,
A minha, não, dependendo do que eu estiver fazendo, se eu tiver tomado o meu remédio, como eu tomei hoje, como eu tomo quase todos os dias, a não ser numa eventualidade que eu acordo mais tarde, aquele dia eu só vou descansar e tudo, aí eu me permito, porque senão pode prejudicar um pouco o meu sono, mas agora há pouco mesmo, você me lembra aqui, falou dos cachorros estavam latindo aqui, eu não sei se vocês ouviram, eu ouvi, mas entrou no ouvido e saiu no outro, porque eu estou aqui empenhado em fazer isso e eu consigo me focar nisso. Em outras coisas, mesmo com o remédio, os cachorros me distrairiam mais. Se eu estivesse escrevendo, mesmo tomando meu remédio, se eu não tivesse atingido um certo estado de fluxo ali naquela atividade, eles teriam sim me distraído. Varia para cada um. Tem gente que tem TDAH, aliás, as pessoas que têm TDAH têm uma tendência maior a se concentrarem melhor em ambientes barulhentos. Mas não é uma televisão ligada, é um barulho que é simulado em laboratório pelo que eles chamam de som branco. É um som que tem muitas frequências diferentes, é um som meio inespecífico, mas que ajuda até algumas pessoas a se concentrarem. Eu falo muito Tem profissões que atraem mais as pessoas que têm TDAH. Não significa que todo mundo nessas profissões tem TDAH ou que quem não tem TDAH nunca vai se dar bem. Mas atrai mais. E o jornalismo é uma delas. O jornalismo é uma profissão em que muitas vezes você está sempre na rua, está sempre se movimentando, está em contato com muitas pessoas, está sempre buscando novidades. Enfim, é uma profissão muito estimulante para alguns e as pessoas que têm TDAH muitas vezes vão ter uma tendência ao jornalismo. Antigamente, as redações de jornais eram um ambiente de jornais, de revista, de TV, qualquer redação era um ambiente muito barulhento, porque tinha muitas pessoas batendo a máquina ao mesmo tempo, né? Quem é mais jovem aí pode não se lembrar, mas existia um aparelho que chamava máquina de escrever, que era maior do que muito maior do que um computador atual, né? Hoje a gente tem notebook fininho e tal, que era um trambolhão assim, pesadão, e que você tinha que bater as teclas com muita força e fazia barulho, né? A tecla, quando você apertava a tecla, ela acionava um mecanismo mecânico que carimbava a letra no papel, e isso fazia muito barulho. E os jornalistas com TDAH estavam todos ali dentro, cada um super focado no seu texto, quando conseguiam ficar super focados, né? Por causa talvez do hiperfoco e por causa talvez de que esse barulho, e é comum a gente ver jornalistas mais velhos que viveram essa época dizendo que trabalhar na redação com aquele barulhão de fundo era muito fácil, trabalhar em casa no silêncio é que era impossível, porque no silêncio o barulho da sua cabeça incomoda muito e num ambiente mais barulhento você consegue meio que neutralizar pensamentos aleatórios, porque você precisa forçar a concentração. Existe um equivalente disso em outras coisas, não é só com som não. Por exemplo, há estudos que mostram que estudar num texto que está em letras mais difíceis de serem lidas, um pouco mais difíceis de serem lidas, é claro, pode ser mais efetivo, você pode ter mais concentração. Resumindo, o xerox do caderno do colega é mais fácil de ser absorvido do que o livro. Não porque o colega escreve melhor do que o autor do livro, mas porque a letra dele você tem que prestar atenção para entender cada palavra. Então, te exige mais atenção, você se fixa melhor. Mais uma estratégia que a gente pode usar muitas vezes. Escrever, mandar imprimir, se a gente pode mandar imprimir, numa letra pequenininha ou usar fontes menos comuns, fontes que exigem um pouco mais de atenção na hora de imprimir um documento que a gente precisa ler, um texto para uma prova, uma coisa assim, pode ajudar. Nem vou entrar no assunto de síndrome de Irlen, porque senão vai virar uma discussão sem fim, mas colorir o papel já ajuda. Quando você colore o papel, já fica mais fácil manter a atenção. Existe eu acredito que nos Estados Unidos, e no Canadá, talvez em outros países de língua inglesa, eles têm muito um bloquinho de papel, um bloquinho de anotação, que eles chamam de Yellow Book, livro amarelo. É um bloquinho de papel bem amarelado, que é um papel de rascunho.
Entende? Mas o papel amarelo, a pessoa consegue prestar mais atenção quando está lendo nele do que no papel branco. Enfim. É normal ter TDAH, a mente mais cansada? Sim, é muito normal. A mente se cansa muito porque, primeiro, a gente vai pensando impulsivamente o dia inteiro, e segundo, porque a tentativa de fazer isso tudo parar é muito cansativo. É bem comum. Sentir a mente cansada é muito comum para quem tem TDAH. E evitar aquele trabalho que a gente teria que fazer, que a gente imagina que vai cansar muito também. A gente meio que, se puder, evita o trabalho que vai precisar de mais esforço mental. É normal sentir dores de cabeça com o uso da Ritalina? Hoje não tomei, eu observei que dor de cabeça não veio, vale lembrar também que sou hipertensa. É normal sentir dores de cabeça com o uso da Ritalina, não é todo mundo que tem, mas é algo relativamente comum. Eu te pedi para medir a pressão de vez em quando, então anda com um aparelhinho, hoje encontra barato na farmácia, é confiável sim, não vai dar uma medida super precisa, mas o que a gente quer saber é se ela está variando significativamente ou não. Então meça a pressão, principalmente nesse momento. Agora, pressão alta pode dar dor de cabeça? Sim, a dor de cabeça na pressão alta é um sinal de alarme, é um sinal de que uma catástrofe está prestes a acontecer. Não é algo que o hipertenso tem normalmente porque a pressão está um pouquinho mais alta. É algo que realmente já é um sintoma que vai exigir atenção mais especial. Portanto, meça a pressão. Agora, a dor de cabeça da Ritalina não está necessariamente ligada, aliás, ela não está ligada a um aumento da pressão arterial. Não é por isso que a cabeça dói quando ela dói após o uso de Ritalina, por uma série de outros motivos, e normalmente isso melhora com poucos dias, no máximo 2, 3 semanas, a gente normalmente consegue se adaptar. Quando não, a gente diminui um pouquinho a dose e deixa o organismo habituar para depois voltar a subir e buscar a dose ideal. Boa noite, depois ela mandou boa noite, boa noite. É possível ter TDAH e TOC? Érica, essa é uma das perguntas que eu considero mais difíceis quando a gente fala sobre diagnóstico na psiquiatria e tudo mais. Porque eu tenho uma opinião, mas eu falo, é difícil a gente responder com dados, por causa da idade dos trabalhos, porque, enfim, né, tem uma dificuldade para a gente achar dados suficientes. Eu considero, hoje em dia, com a experiência que eu tive nos últimos anos, que quando eu recebo um paciente que tem um quadro de TOC, eu tenho confiança, ele tem TOC, eu vou começar o tratamento da forma tradicional, indicada nos melhores guidelines mundiais, né? Nos melhores conjuntos de diretrizes para o tratamento do TOC do mundo. E vou levar esse tratamento, né? Porque quase nunca melhora 100% de primeira. Em geral, a melhora não é completa, mesmo com medicações em doses altas, as máximas que a gente recomenda, não há uma melhora completa. Então, eu vou levar o tratamento da forma que os guidelines estão indicando até onde a gente consegue levar. A partir daí, se realmente há uma permanência de sintomas significativos, eu entro com tratamento para TDAH. Não é que eu nem procuro mais o TDAH, eu simplesmente dou os remédios para TDAH e quase todo mundo melhora. É a minha experiência e eu só me permito fazer porque nas primeiras vezes eu via o diagnóstico de TDAH junto com os sintomas remanescentes ali do tratamento do TOC, que eu repito, quase nunca é 100% de melhora dos sintomas. Quando o primeiro paciente respondeu bem, o segundo paciente respondeu bem,
Aí daí a pouco teve um paciente que eu não tinha tanta convicção do TDAH, ele respondeu bem. Daí a pouco a gente começa a usar nos outros, que não tô vendo muito TDAH aqui e tal, mas vamos tentar e continuam respondendo bem. Então a gente vai ganhando segurança, vai ganhando confiança. É importante a gente diferenciar toque de tique. Vamos lá, o que é toque? Toque é uma sigla para transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, o diagnóstico de toque vai englobar vários outros diagnósticos menores dentro dele, né? Existe um conjunto de diagnósticos relacionados a sintomas obsessivos compulsivos, mas o toque clássico você tem o componente obsessivo e o componente compulsivo atuando ao mesmo tempo, e o paciente tem a tendência a repetir muitas coisas e tudo mais e tal. Eu me perdi. Eu estava falando, mas por que eu comecei a falar disso, do que é toque? Eu me perdi, daqui a pouco eu encontro de novo. E isso é toque. O que é toque diferente do tique? Já me lembrei. Diferente do tique. Isso é toque. O que é tique? Tique é uma palavra, não é uma sigla. Que significa um movimento repetitivo, um maneirismo vocal ou motor, né? Uma tendência. A pessoa sempre pisca o olho, eu pisco um pouco os olhos. Demais, eu pisco um pouco demais, né? Aí eu fico aqui ao vivo olhando para a tela do celular e eu acho que eu não pisco nunca. Porque todas as vezes que eu pisco, eu não consigo enxergar porque eu tô com o olho fechado. Mas as pessoas estão vendo eu piscando. Enfim, é meio ridículo, mas é a realidade. É um movimentozinho, é uma coisa que a pessoa não tem um pensamento me mandando fazer. Eu simplesmente repito esse movimento, eu repito essa palavra, né? A síndrome de Tourette, apesar de ser uma coisa que é parte da grande família do toque, é muito mais um tique vocal. É uma palavra que eu falo sem pensar, sem controlar e que eu não tenho, às vezes, nem... Antes de que aconteça, eu não tinha consciência de que iria acontecer. Quando é uma palavra, é claro que a pessoa percebe, mas um movimento, um raspar da garganta, um piscar do olho, puxar o músculo para cá, desabalar da boca, mexer um braço, uma perna e tal, não. Esses sintomas, que podem estar presentes em quadros de toque, como é o caso da síndrome de Tourette que eu acabei de falar, tendem a piorar um pouquinho com os remédios para TDAH. Mas o toque clássico, eu nunca vi piorando. Os sintomas de tique eu já vi piorando. A pessoa que se cutuca e faz pequenas feridinhas e tal, isso nem sempre piora, às vezes melhora, mas pode piorar com os remédios para TDAH. É um tique motor. Não tem uma coisa dizendo que se eu não me cutucar vai acontecer algo ruim e eu faço e alivia esse sofrimento. Isso é o clássico do toque e isso não está presente nisso. Então esses tiques podem piorar, mas o toque clássico até hoje, para o leigo, o que acontece no TDAH? Você não consegue manter a sequência do pensamento, da ação, da atividade que você está fazendo, porque pensamentos aleatórios invadem a sua consciência e impedem você de manter o foco naquilo. E agora você está pensando numa coisa completamente aleatória que não te permite seguir fazendo aquilo que você estava fazendo. Como é que é o pensamento obsessivo do toque? Você não consegue fazer o que você quer fazer, porque sempre o mesmo pensamento passa à frente, vence a barreira da inibição ali e acaba tomando a sua consciência e você agora está pensando naquilo que você não gostaria de estar pensando, mas é sempre a mesma coisa. E aí o componente compulsivo, você precisa fazer alguma ação para eliminar aquele pensamento da sua cabeça e voltar à atividade que você estava antes. O remédio para TDAH liga barreira. A mesma barreira que impede o pensamento aleatório do TDAH, ligada, impede o pensamento obsessivo e sempre repetido do toque. E quando eu consigo eliminar o componente obsessivo, muitas vezes o componente compulsivo vai embora junto. E eu estou dizendo eliminar é uma palavra muito intensa, mas quando eu consigo diminuir o outro diminui junto. Então, não é que os dois são a mesma coisa, mas há um funcionamento diferente, né?
de certa forma, na mesma região do cérebro. Uma das etapas é um problema no mesmo processo ali, e o remédio do TDAH, ele aborda exatamente esse processo. Então, eu acredito que é por isso que funciona. Mas eu estou falando isso de uma forma muito, até grosseira, realmente voltada para o leigo, e que tudo isso é muito, muito, muito mais complexo do que o que eu estou falando aqui. É só uma forma de fazer entender. Em uma palavra, sim, é possível ter os dois. Frederico Poeta, legal, a gente tem artistas aqui, não sei se é o nome dele, mas espero que ele seja poeta mesmo. Boa noite, doutor. Gostaria de saber como ter esse diagnóstico depois de adulto, do autismo e do TDA, principalmente para um adulto que desenvolveu estratégias próprias para camuflar os sintomas. Então, Frederico, sempre a gente desenvolve estratégia para camuflar os sintomas, porque a gente precisa viver, a gente precisa alcançar as coisas, a gente precisa conquistar certas coisas e tal, e a gente se vira, né? Eu me tornei psiquiatra sem nunca ter tomado um comprimido de Ritalina que fosse, nem de qualquer outro remédio psiquiátrico. Dei um jeito e fui me virando. Como você recebe esse diagnóstico? Se consultando com um bom médico. Agora, se estiver te trazendo algum sofrimento, e geralmente está, aí a gente vai tratar. Mas, mais uma vez, não sei se é o nome, se é gosto ou se você realmente escreve poesia. Mas quem entende de TDAH e lê qualquer coisa do Fernando Pessoa, entende rapidamente que ele tinha TDAH. Mas, enfim, para ser poeta, o TDAH talvez até ajude. O problema é para a vida da maioria de nós, no dia a dia e tudo mais. Agora, ajuda a escrever poesia, mas não ajuda a diminuir o sofrimento, né? O sofrimento que te inspira muitas vezes foi trazido justamente pelos prejuízos que o TDAH te causou. Então é procurar um bom médico. Dependendo da sua cidade, eu posso te recomendar alguém, porque em algumas cidades eu conheço alguém que eu confio para recomendar, em outras não. E também faço atendimento online e tal, mas não estou aqui para fazer propaganda. Enfim. Bruno Luiz, me referi a cães latindo na minha live. Exatamente, Bruno. Aqui sempre tem. O meu vizinho, que é psiquiatra também, tem pelo menos 3 cachorros, tem sempre 3 na varanda. Eu sempre fico com medo de ter mais, eu não tô vendo, às vezes tem um cachorro menor que fica em casa, mas tem 3 cachorros e eles ficam sempre muito excitados sempre que alguém vai entrar ou sair da casa deles. Doutor, qual critério você usa para não usar a medicação no dia? Basicamente, Gi, eu não tomo meu remédio para TDAH, ou basicamente é quando eu fiquei acordado até muito tarde numa noite, final de semana, entende? Ou de sexta para sábado, ou de sábado para domingo, eu saí, bebi um pouquinho mais, fiquei acordado até mais tarde, acordei às 11 da manhã, não vou trabalhar naquele dia, não vou pegar a estrada, não vou fazer nada assim, aí eu não tomo remédio e fico em casa descansando, porque se eu tomasse, iria me fazer dormir muito tarde iria me fazer acordar muito tarde, e aí eu não ia conseguir regular isso muito fácil ao longo da semana. Ou ainda, eu vario a minha dose de medicação às vezes, e quando eu estou precisando de mais foco, de mais atenção, eu tomo uma dose um pouco maior do que aquela que eu tomo todo dia. Se eu tomo 3, 4, 5 dias essa dose um pouco maior e não consigo dormir tão bem nesses dias, vai me dando um cansaço, uma irritabilidade, chega num ponto que eu não tomo para descansar e para realmente dormir mais, até mesmo durante o dia e tudo, dormir bem mais naquela noite e voltar para minha dose habitual no dia seguinte. É a melhor coisa a se fazer? Não é a melhor coisa a se fazer variar desse jeito, mas às vezes a vida traz demandas em que a gente está escrevendo, está gravando, está fazendo isso, aquilo, preparando palestra e tal, e você sabe que você vai precisar, não precisar, mas que um pouco mais vai ser beneficial, e aí você usa um pouquinho mais naqueles dias, pois se for possível só voltar para a dose habitual, beleza, se não, passa um dia sem e tá tudo certo.
Se eu ficar mais dias sem a medicação, se eu falar assim, vou sair de férias, não vou tomar o remédio. Em primeiro lugar, por que eu não faço? Já fiz, mas não faço. Se eu for dirigir, o risco de eu sofrer um acidente é maior. O risco de eu me estressar com as pessoas é maior. O risco de eu perder paciência com alguém, de eu não me... é maior. Então, eu não sinto que vale a pena para mim, entende? Eu estou muito bem usando a medicação, muito bem mesmo. Então, eu não vejo muito porquê, entende? E também libera certos gatilhos. Eu tô de férias, aí tô viajando na casa da minha irmã, por exemplo, aí tô lá vários dias sem tomar minha medicação, me pedem para fazer algum prato ali pro almoço, e aí eu começo a fazer do jeito do antigo modo TDAH que eu tinha, que é, você vai pegando as primeiras coisas que tá pela frente e vai começando por aquilo ali que tá pela sua frente. De repente, na hora que você viu, metade das coisas ficaram prontas, estão esfriando e não vão estar tão legais na hora de comer. As outras ainda estão indo para o fogo e vão demorar a ficar prontas, não vai encaixar tudo junto. Isso vai te deixando irritado, isso vai te deixando meio nervoso, você vai ficando decepcionado, frustrado consigo mesmo. E aí você pensa, não vale a pena, era melhor ter tomado meu remédio. Não me faz mal nenhum. Carolinen, e agora eu não sei. A vantagem que eu vejo que em TDAH é que não conseguimos fazer 5 coisas ao mesmo tempo. É que conseguimos fazer 5 coisas ao mesmo tempo com quase total perfeição. O ruim é que o cérebro deleta dados importantes em curto espaço de tempo. Caroline, parabéns para você. Você consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo com total perfeição. Eu consigo, por exemplo, dirigir e conversar sobre qualquer assunto que for. Dirigir e prestar atenção num podcast que está fazendo ali análise das últimas publicações científicas em alguma área da psiquiatria, que eu costumo fazer muito quando eu estou viajando. Eu consigo... às vezes tem coisas que eu consigo conciliar. Mas, em geral, o que a gente não consegue é deixar de iniciar uma segunda tarefa uma vez que já está fazendo a primeira. E quando está fazendo as duas, deixar de iniciar a terceira, se realmente existe uma demanda para isso. E depois a gente também não consegue deixar de começar a quarta e na hora que a gente percebe, a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. O resultado é perfeito? Não, o resultado é o que a gente costuma ter. E a gente costuma achar que o resultado costumeiro tá legal, porque senão a gente estaria buscando uma alternativa para melhorar ele, entende? Mas talvez fosse melhor caso você conseguisse fazer uma coisa de cada vez. As mulheres conseguem muito mais, né? A mulher tá cozinhando, tá atendendo o telefone, ao mesmo tempo tá olhando o neném, fazendo 3 panelas no fogo e ela consegue um pouco melhor. Eu não sei se isso é científico ou se isso é só observação minha e conhecimento geral, percepção geral da população, mas eu tenho essa percepção de que a mulher tem um pouco mais de facilidade para isso. Mas normalmente a gente consegue ocupar áreas diferentes do nosso cérebro, entende? Dirigindo, eu estou mantendo uma atenção visual ali na frente, mas que não é total, e eu consigo pensar em outros assuntos enquanto eu estou dirigindo normalmente. Se aparece uma situação estressante na estrada, eu paro de pensar nos outros assuntos e automaticamente me foco ali até resolver e voltar para o assunto anterior. Então, agora, eu não consigo, mesmo tomando remédio, deixar de ter um objeto na mão para ficar aqui conversando com vocês. Eu mexo a mão o tempo todo, eu tenho um negócio na mão. Toda hora eu vou esticar a mão ali, vou pegar um negócio diferente, vou ficar mexendo, depois eu devolvo ele, troco. Mas não tem um resultado mensurável. A não ser que eu quebre o cabo, aí é um resultado péssimo. Tirando isso, não tem como eu ter feito isso. A pressão tá legal, que ótimo que a pressão tá legal, isso que importa. Você acha que o Scooby do BBB tem TDAH? Olha, eu só não digo que eu tenho certeza que o Scooby tem TDAH, porque não seria correto eu fazer essa afirmação, o que já é dizer que eu estou fazendo, né?
É muito difícil que ele não tenha TDAH. É muito difícil que ele não tenha TDAH. E aí as pessoas vão dizer assim, mas um surfista de ondas gigantes, de nível assim, de primeira linha mundial, que surfa as maiores ondas gigantes do planeta. Sim. O negócio com a gente é intenso. Tem muito TDAH que é surfista de ondas normais, mas se puder ser de gigante, então melhor ainda. O negócio é adrenalina, é coisa... Olha as características do trabalho dele. Ele tem que treinar? Tem, mas é exercício físico, né? Ele tem que fazer exercício físico e ele tem que praticar o surf em si, que é algo porque ele se apaixonou ainda na infância, no começo da adolescência talvez, e que é a coisa que ele mais gosta de fazer na vida, que é na natureza, que relaxa ele. Gente, é tudo coisa de TDAH que vai se misturando uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra. Depois disso, na prática, o negócio é ali, é na hora. No começo do programa, quando eu estava assistindo, que agora eu não sei o que está acontecendo, de vez em quando eu assisto, ontem eu assisti uma parte, mas não está me agradando, eu não estou acompanhando como eu acompanhei no passado, que eu gostei. Mas no começo do programa eu vi uma conversa dele falando assim, tem uns caras, os caras treinam assim 4 meses todo dia, o sol nasce com os caras na água já e tal, antes de começar a temporada. E elogiando, né, que os caras fazem. Aí o cara falou assim, mas você não treina muito também? Ele falou, não, chegou ali 15 dias e tal. Aí pra mim já... Quer dizer, até pra isso. Mas o trabalho de verdade é na hora. E quando é na hora, né, eu ficar 2 horas aqui conversando com vocês, pra mim é um prazer, é um negócio que eu faço leve, tranquilo, é na hora, entende? Gravar o vídeo para publicar é 1000 vezes mais difícil. 1000 vezes mais difícil. Primeiro porque é ao vivo, na hora que eu gaguejo, eu simplesmente sigo em frente. Lá eu quero voltar e corrigir. E aí vai complicando tudo, vai ficando tudo super mais difícil. Enfim, eu acho que ele tem sim TDAH. Não só ele, mas muitos outros ali dentro têm TDAH. Agora, o Eli, né? Ele não tem TDAH. É difícil imaginar que ele possa não ter TDAH e tantas outras pessoas. Isaac, quanto tempo? Bom te ver aqui. Por nada, Érica, eu respondo sempre, tudo. Pode perguntar que eu respondo. A Cláudia tá me recomendando, muito obrigado. Também espero que chegue rapidinho aí, Cláudia, deve estar a caminho. Frederico, obrigado, doutor, tem meus lampejos de poesia, legal. Tem uma coisa que fala desse sofrimento, obrigado por responder. Entrei em contato com o WhatsApp, legal, estamos aí à disposição. Eu só falei outras coisas que li e vejo muitos sinais, especialmente TDAH. Também atravessei toda a minha formação como professor universitário sem medicação e diagnóstico. O pessoal, não sei a sua idade, eu tô com 41. O pessoal da minha geração, quase ninguém tratou o TDAH durante, assim, até a adolescência. Quase ninguém. No Brasil, quase ninguém. É muito raro eu receber um paciente de mais de 30 anos que teve diagnóstico de TDAH e que fez tratamento ainda até ali os 18 anos. Muito raro. Mas foi sofrido? É um sofrimento que talvez a gente não precisasse. Exatamente isso. Por nada, Gita, agradecer também, Nai. Mas a gente faz pela metade a maioria das coisas. A gente faz pela metade. Isso aí a gente faz, Nai. E pela metade a gente faz, isso é a nossa, né? A gente fala pela metade, quando a gente quer dizer pela metade, eu para ser bem... gente, eu falo de TDAH, entendam que eu não estou falando de vocês. Você pode se identificar, mas eu estou falando de mim em primeiro lugar. Não é pela metade. A gente faz o primeiro traço do negócio, entende? O primeiro traço. Depois o resto é muito difícil. Às vezes o desafio é o primeiro passo, às vezes a gente só faz o primeiro passo, entende? Você vai muito na empolgação, você começou. Aí você tem uma sensação de conforto, de prazer, que você começou logo e tal, e depois o resto não acontece. Ou ainda nem sabe. Como eu digo, o desafio do TDAH, o primeiro desafio não é fazer os planos saírem do papel. O primeiro desafio é fazer os planos irem para o papel, que eles nem vão para o papel, eles seguem simplesmente na cabeça. Quando você começa a anotar e a fazer uma programação daquilo que você pretende concluir,
aí sim você está dando um passo efetivo. Então, vamos começar levando para o papel. Depois a gente vai tirar do papel. Caroline, pregabalina ajuda no TDAH? Não há qualquer evidência científica de que sim, pelo menos até poucos meses atrás, não havia qualquer evidência científica de que a pregabalina pudesse ajudar no TDAH. Se nas últimas semanas foi publicado algo e que não chegou ainda ao meu conhecimento, eu realmente não chegou ao meu conhecimento, mas eu duvido muito. Não, eu não acho nem que estavam pesquisando nada sobre isso. A Laís está dizendo que eu tenho TDAH, mas para mim, acho que o déficit de atenção predomina, não consigo me concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E quando a gente fala esse H nem sempre tá, viu, Laís? A hiperatividade nem sempre está presente. E muitas vezes ela é só essa sensação de inquietação, ou essa necessidade de estar com alguma coisa na mão mexendo e tal. Falar em estar com uma coisa na mão mexendo, quando veio aquele negócio de fidget spinner e outros brinquedinhos, isso é bom para quem tem TDAH. A gente falar só rapidamente sobre isso. Isso não é tratamento para o TDAH. Isso é uma coisa que diminui o estresse de quem tem TDAH e tem que ficar parado prestando atenção numa coisa que exige essa atenção ali. Por quê? Porque faz o papel que esse cabo está fazendo aqui para mim agora. Ele ocupa a minha mão aqui. Então, ele não é tratamento, ele não necessariamente melhora sintomas de TDAH, ele mas sim, ele pode ajudar a pessoa que tem TDAH a manter-se na tarefa, caso a tarefa realmente não exija que se interrompa qualquer movimento, né? Eu posso pensar, eu posso falar, eu posso conversar com vocês enquanto eu estou mexendo nisso aqui, então eu vou mexendo nisso aqui, não me atrapalha em nada. Se a pessoa sente que para ela é um pouco melhor, beleza, a gente pode usar. Agora, é perigoso para criança, né? É perigoso para criança, porque, enfim, o que a criança sente que para ela é melhor não necessariamente está trazendo um aumento na produtividade, na qualidade do que ela está absorvendo ali na escola e tudo mais. Não necessariamente, e principalmente se ela tem que alternar, prestar atenção no que o professor está falando com escrever, anotar, fazer exercícios, ela vai querer muitas vezes fazer o exercício continuando com o negócio na mão, aí escrever com uma mão e coordenar a outra, aí já ficou mais difícil. Então, cabo de carregador de celular compra um por mês e realmente é quase impossível não iniciar outra coisa quando já estamos fazendo um, é quase um vício. É assim, a gente em geral é assim. Mais uma vez, né? Aí a gente vai buscar identificar em cada tarefa pontos ali de segurança que a gente pode colocar para evitar esses distratores. E tomar o remedinho ajuda muito. Obrigado, tava com saudade. Eu só não consegui te reconhecer pelo coisa, mas depois vejo, manda uma mensagem lá e se identifica para eu saber exatamente quem é. A29 Sol a todos. E chegamos ao final das mensagens. Eu vou lá comer alguma coisinha, que eu confesso que eu já estou ficando com fome. A semana que vem eu tô de volta e todos os dias eu tô aí, quase todos os dias eu venho nos stories. Final de semana eu nem sempre eu apareço. Eu sei que eu deveria aparecer mais no final de semana também, mas às vezes eu fico descansando e na hora que eu vejo o dia passou e eu não peguei o celular para mexer com isso. Só vou comentar agora no finalzinho que eu fiquei muito comovido, muito agradecido por várias e várias mensagens de pêsames que eu recebi pela morte da minha avó, que infelizmente nos deixou na última sexta-feira. A gente, é claro que fica muito triste, muito chateado, mas é preciso, mais do que tudo, exaltar e saber agradecer por ter, em primeiro lugar, recebido essa herança genética e de convivência e de comportamento e de tantas coisas que ela passou para a família e eu dentro dessa família. E também pelos 96 anos muito bem vividos e por ela ter... Esse ditado tem uma origem que eu não vou saber me lembrar, mas em algum lugar aí do mundo dizem que o objetivo maior, né, o que todo mundo sonha
com uma vida longa e uma morte breve. E ela teve uma vida muito longa, poderia ter sido um pouco mais, e teve uma morte relativamente breve e de relativamente pouco sofrimento, o que nos conforta. E eu não vou ficar aqui falando muito dela, porque eu considero que elogiar demais uma pessoa, os meus ascendentes, os meus pais, os meus avós, é mais ou menos que me elogiar, e eu tomo cuidado para não fazer muito isso. Portanto, eu só queria lembrar e agradecer quem percebeu ali, né? Quem recebeu o story em que eu comuniquei isso e que me mandou uma mensagem. Beleza? Obrigado a todos vocês que participaram. Eu estou indo comer alguma coisinha, descansar. Amanhã tem muito serviço pela frente. Direto tem vídeo novo no YouTube, direto tem vídeo novo aqui. E mês que vem tem curso e grátis ainda. Então fiquem de olho, não me some daqui não, porque mês que vem tem curso grátis. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.